E aí, como é que você tá? Tudo na tranquilidade? Maravilha, espero que sim. Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí, pra galera que tá interessada em fazer um curso de elétrica, né? Vai começar agora uma turma nesse mês de maio, daqui 2 semanas. Então vou dar uma dica aí de coisas que nós vamos partir no nosso treinamento aqui, conhecimento básico. Vou inverter a câmera aqui. Bom, então nós vou mostrar para vocês aqui um exemplo de alternador. Nós estamos com o alternador desmontado aqui, né? Na verdade, 2 alternadores desmontados e um não. E eu vou mostrar para vocês aí como é que é o princípio que a gente trabalha aqui e o que é que você pode, o que você terá a capacidade de fazer. Então você vai pegar um alternador muito comum, o alternador vem lá assim, ó, é usado lá do carro. Esse aqui é um alternador travado, tá completamente travado, tá? É um alternador que chegou aí para nós aí, nós fizemos compra dele aí, geralmente a gente compra sucata, ferro velho, para o aluno desmontar e fazer análise. Mas isso também acontece nos automóveis. Então você pega um alternador, vamos começar pela aparência dele, né? Você pega um alternador sujo assim, ó, tá? E aí, como é que a gente entrega um alternador? Vou mostrar para vocês agora aí como é que a gente entrega um alternador no carro do cliente. A gente faz... Bom, esse aqui é o processo que a gente entrega o alternador, depois de revisado, né? Nós fazemos uma gravação aí da nossa logo, com os dados para rastreabilidade, troca o rolamento, fez a limpeza decapante, tá? Fez o teste de todas as peças, placa retificadora, regulador, estator, o rotor, né? Esse aí é o estator, ó, depois de limpo. Um processo de limpeza, uma limpeza chamada limpeza decapante, tá? Ou você pode usar um produto químico, um limpa alumínio, né, um desengraxante para remover e fazer limpeza, ou o que nós fazemos aqui, né? Esse aqui está um processo ainda em fase de fabricação ainda, de preparação, tá? Já foi feito um jato de areia, ok? Então a gente faz um jato de areia neles, ó. Olha como é que fica a carcaça, fica limpinha. Depois nós colocamos aí, joga um verniz nele para dar uma aparênciazinha legal. Então a limpeza a gente faz em todas as peças. Isso aqui é uma polia de alumínio, tá vendo? Então ela, a gente faz aqui joga um verniz seco, né? Para que ele fique com uma aparênciazinha legal. Aqui ainda não está pronto. Vou mostrar para vocês passo a passo aqui. Então isso aqui é um alternador. Ele chega assim, nós vamos fazer o desmonte dele, vamos avaliar. Alternador de forma geral, tá? O que a gente aconselha? Mesmo que o rolamento não apresente barulho, faça a troca dos rolamentos. Aqui eu vou fazer a troca desses dois. Esse eu já tenho no estoque, esse aqui eu estou esperando chegar. Esse aqui é um rolamento 6003 ou 6003, tá aqui, vai substituir esse rolamento. E esse aqui é um 6303 ou 6303, certo? Então vamos fazer a troca, vamos trocar os rolamentos. As peças de aço, de ferro, eu faço jato de areia e aí eu as pinto com uma tinta aqui. Nós utilizamos uma tinta que é a base de epóxi. Isso aqui é a tampa do mancal que retém o rolamento, que segura o rolamento. Por que eu faço isso, senhores? Por que a gente pinta? Para evitar deterioração, para evitar oxidação. E um sistema elétrico, quando vocês começarem a estudar um pouquinho sobre eletricidade, vocês vão ver que eles têm um negócio chamado fuga de corrente ou materiais dielétricos, né? Troca elétrica. Então, onde tem materiais ferrosos, eu costumo pintar, deixá-los pintados ou com verniz, é o caso desse rotor. Aqui já foi feita a preparação, eu já vou montar, só está faltando o rolamento chegar para eu terminar de montar esse alternador. Esse aqui é um alternador de 12 volts, 120 amperes, tá vendo? Tá? Esse aqui é um alternador da linha GM. Aqui eu tenho um alternador aqui, ó, de 12 volts, 90. Esse aqui é da linha Fire, né? Linha Fiat, ok?
Palio, Fire e tal. Esse aqui tá na linha GM. Tá num Vectra, né? Mas Astra, Spin, alguns modelos de veículos aí utilizam isso. Mas enfim, então vamos entender aqui. O alternador, você tem aqui, ó, pra gente ser mais prático aqui. Você tem ele dividido basicamente em duas partes. A parte dianteira e a parte traseira, tá? A parte dianteira é essa carcaça aqui, ó. Essa carcaça frontal. Então essa aqui é a carcaça. Então quando partimos aqui nós vamos ter divisão. E a parte traseira, nós temos aí a carcaça traseira dele, certo? Na carcaça traseira vem acoplado algumas peças, né? Aqui na frente nós temos a polia, que é onde vai aqui. Essa polia não é desse modelo. E aí ela pode ser uma polia de correia Polivé, que são esses multidentes. Ou aquela polia de uma canaleta só, que é chamada trapezoidal. É uma polia única. Bom, essa aí é uma polia de dupla canaleta, né? Duas canaletas numa polia só, tem de mais ou de menos. E essa aí é uma polia de única canaleta, ou seja, para apenas uma correia. Ok? Tem outros modelos de polia, mas eu não tenho elas aqui agora para mostrar para vocês. Bom, na carcaça traseira aqui, ó, nós temos aqui algumas peças que estão acopladas na carcaça traseira, tá? Então eu vou ter aqui, ó, essa pecinha, olha aqui, ó, na carcaça aqui que já está montada, apesar de não estar nem soldada, mas isso aqui é a nossa placa de diodos. Então ela que vai fazer a retificação da corrente elétrica. Alternador, por que chama alternador? Porque gera corrente alternada, tá? Trifásica alternada. E aí eu preciso, e ela é uma corrente alternada, então os veículos trabalham com corrente contínua, a bateria tem corrente contínua. Então eu preciso converter, né, transformar essa tensão de alternada para contínua. Quem faz essa conversão, essa retificação, é esses pares de diodos. Por isso aqui chama uma placa retificadora. Ela vai separar positivo e negativo, faz essa função. Essa placa faz isso. Aqui são as placas retificadoras, conhecida como placa de diodos, e alguns modelos aí diversos, né? Com a quantidade e os tipos específicos de acordo com cada fabricante de alternador. Ah, como testar? Sim, a gente faz o teste dela de forma individual, tá? Você testa, tem como reparar, recuperar, várias situações aí. Então, na carcaça traseira, na tampa traseira, você tem aqui a placa retificadora, ela que vai transformar ela que vai separar positivo e negativo, transformar de corrente alternada para corrente contínua. Porém, o alternador, ele não gera uma tensão constante, ele vai variando Por ser um motor elétrico, ele de indução, ele vai variando a tensão, de acordo com a rotação do motor. Então, quanto mais alta a rotação, maior a tensão. Quanto mais baixa a rotação, menor a tensão. Então, pensando nisso, eu preciso regular essa tensão. Para isso, eu tenho uma peça, tá, que chama regulador de tensão. Então, este regulador de tensão é o cara que vai ter esta função. Então, se o meu veículo ele é 12 volts, a tensão desse regulador é estabilizada. A placa retificadora retifica, né? Ou seja, separa positivo e negativo, porque o alternador gera corrente alternada. Então ele separa positivo e negativo, e aqui eu controlo a tensão, os valores. Então, se o meu veículo é de 12 volts, esse regulador vai variar de 12 a 15 no máximo. Ou seja, mínimo 12 volts, máximo 15. Fora disso eu tenho um problema no regulador. Se eu tiver menos de 12 volts, eu posso ter problema no regulador ou eu posso ter problema no alternador. O alternador, de certa forma, não está funcionando. Se eu tiver acima de 15 volts, certamente o problema está nesse cara aqui, ó, regulador de tensão. Ele não está conseguindo estabilizar a tensão necessária. Entendeu? Então é assim que funciona. Mas se o carro for, se a máquina, o veículo, ele for de 24 volts,
O sistema funciona da mesma forma, tamanho diferente, corrente diferente, tensão diferente. Para isso eu vou ter um regulador que vai me estabilizar a tensão de 24 a 28 volts, tá ok? Então eu tenho aqui, se ele for 12 volts, é de 12 a 15. Se a marca for 24 a 28 volts. Beleza? Funciona da mesma forma. Então isso aqui é um estabilizador de tensão, tá ok? Ele estabiliza somente tensão? Não. Ele também faz o controle do gap, que é o controle da corrente do sistema. Então eu, de acordo com a necessidade que eu vou percebendo de tensão e corrente no circuito, eu vou aqui dentro, eu tenho uma placa interna através dos seus transistores, tá? Eu vou conseguir fazer essa estabilização. Existem vários tipos de reguladores. Bom, esses reguladores aí, diversos modelos, tipos e tamanhos, né? Tensões variadas de acordo com o sistema ao qual ele está inserido. E aí o fabricante que vai determinar as características de cada tipo de regulador. Isso aqui são as famosas escovas, tá ok? Eu vou falar delas agorinha aqui. Mas a função desse é estabilizar a tensão. A função deste aqui é separar positivo e negativo. Retificar o tipo de corrente elétrica entre alternada e contínua. Beleza? Então tranquilo. Falei sobre isso. Agora eu vou falar desse cara que fica lá dentro do alternador. Esse cara que está dentro do alternador é o que nós chamamos de rotor, tá? Qual é a função do rotor? Quando você estudar eletricidade, você vai perceber que na eletricidade, um campo eletromagnético, né? Ele gera, ou um campo magnético, ele gera eletricidade. Um campo eletromagnético é porque eu criei um ímã, uma bobina através da eletricidade. Se for ímã permanente, que são os ímãs, ele vai ser um campo magnético e ao passar próximo dele uma bobina, eu terei eletricidade nessa bobina através do campo magnético. Aqui eu não tenho ímãs, aqui eu tenho eletricidade fazendo o magnetismo. Então aqui eu gero um campo eletromagnético. Então eu alimento uma bobina que tem aqui dentro, tá vendo? Essa é a chamada excitação. Então eu vou excitar essa bobina, vou transformar essa peça toda em um ímã, tá? Este ímã, ao girar dentro desta outra bobina, então aqui eu tenho o meu estator, então eu vou colocar esse ímã para girar dentro aqui, e ele vai ficar muito próximo, vai ficar girando uma parada, por isso que é estator de estático, tá? Um parado e outro em movimento. Estando em movimento, ele está apoiado, o rotor é apoiado com duas bases de rolamento, que são os rolamentos, então ele vai ficar girando. Ao girar, eu tenho aqui um campo eletromagnético, que é o magnetismo, tá ok? Esse eletromagnetismo vai fazer com que essa bobina gere um campo, e este campo eletromagnético será coletado. Será coletado por quem? Pelo retificador e depois estabilizado pela tensão. Então eu excito a bobina do rotor para gerar um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai excitar, ou seja, vai imantar, né? Digamos assim, vai criar um campo magnético aqui dentro dessa bobina. São 3 bobinas, por isso que é trifásico, tá? São 3 bobinas desse estator, gera um campo. Este campo, ele vai ser um campo com tensão e corrente variável, por isso que é alternador, porque além de ser alternado, ele é variável, tá? Através da rotação do próprio motor. Então essa eletricidade gerada aqui vai ser coletada pelo retificador. Uma vez coletada pelo retificador, separado positivo e negativo, ela entra alternada, sairá daqui contínua. Saindo contínua, porém variando a sua tensão e corrente. Ela vai ser estabilizada pelo regulador de tensão, que faz a função de estabilização. Uma vez estabilizada, eu já tenho separação de positivo e negativo entre 12 e 15 volts ou 24 e 28 volts. Eu vou alimentar o sistema. Então, basicamente, né,
muito rapidamente, é assim que funciona um alternador. Como é que eu excito essa bobina? Na ponta do rotor, eu tenho uma separação aqui, ó. Eu tenho 2 pontos. Isso aqui é chamado de coletor. Então, o coletor é o que está ligado, são os 2 fios dessa bobina. Está ligado aqui. Quem é que faz o contato nesse cara? São as escovas. Então, essas escovas, se você observar aí, ó, ela tem uns desgastes e elas fazem o contato angular lá. Elas fazem o contato, tá vendo? Com o coletor, beleza? Então aí esse controle de excitação é feito aqui. Aquela luz que a gente vê acesa lá no painel é a luz exatamente referente a quem? A excitação dessa bobina. A gente fala, aquela luz é da bateria? Não, aquela luz não é da bateria. Aquela luz, quando ela está acesa, ela está indicando que esse sistema de alternador está inoperante, ele não está funcionando, não está carregando. E que você tem um tempo curto para utilizar a eletricidade do carro que está vindo da bateria. Então é muito importante a gente saber que é o seguinte, quando acende uma luz no painel, e por isso que ela tem a imagem da bateria, é para te informar que a corrente elétrica, a tensão do sistema, a eletricidade do veículo está vindo da bateria. E a bateria é como se fosse uma caixa d'água. Se ela não for retroalimentada, ou seja, se não for colocado lá dentro mais energia, né, se não for alimentada, ela tem um fim. Então é muito preocupante quando aquela luz está acesa, tá? E as razões daquela luz acender estão aqui. Ou você tem problema no no rotor, que é uma dificuldade até menor, tá? Dificilmente você vai ter, a não ser que tenha um problema de aquecimento, pancada, alguma coisa, tá ok? Aqui no estator, no rotor, nós temos aqui o coletor, tá vendo que esse aqui tá com desgaste, ó? Então é aqui uma falha, tá? Entra sujeira, tá vendo aí, ó, o desgaste nele, ó? Tá? Entra sujeira nele, esse aqui já não tem, ó. Ok? Esse aqui nós demos uma lixada nele e vamos montar. Então, neste caso aqui, troca-se o coletor, tá? Então, você tem problema ou no rotor, e aí geralmente está relacionado aqui. Você tem problema no estator, uma bobina, alguma coisa. Nós ensinamos aqui como fazer teste, tanto de rotor quanto de estator, tá ok? Ou você tem um problema na placa retificadora, que aqui estão os diodos, é o que vai ter aqui a separação no positivo e negativo. Eu posso ter uma sobretensão, né, uma tensão acima do que ele está, das suas proteções, então ele pode romper, um curto-circuito, né, alguma situação, então você faz testes. Ou eu tenho mais problemas em quem? No regulador de tensão. O maior problema no regulador de tensão está relacionado aos seus desgastes de escova, que também podem ser trocados. Beleza? Tranquilo? Então, uma pequena apresentaçãozinha mais simples, né, das informações sobre um alternador. Qualquer dúvida, vocês nos chamam aí. Então, nosso curso de elétrica básico nos ensina, né, tá contido aí dentro da grade, além do sistema de carga. O sistema de carga não é composto somente pelo alternador. O sistema de carga é composto por mais peças do componente, também bateria, sistema de partida, leitura de diagramas, né, instrumentação e uma série de outras situações. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Visite aí as nossas redes sociais, nosso site, dê uma olhadinha. Não perde tempo, porque isso aqui é uma área que falta muito profissional com conhecimento e experiência para trabalhar. E o mercado está cada vez mais precisando de pessoas para execução dos serviços. Um abraço e até a próxima. Valeu!